Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho e hoje eu quero conversar com vocês sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que aconteceu em 1789 na Revolução Francesa. Vamos lá? Bom, gente, falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento que aconteceu em 26 de agosto de 1789. A gente está dando continuidade à nossa conversa sobre os direitos humanos, liberdade de expressão, né? A gente já falou um pouco sobre liberdade de imprensa, mas eu quero retornar a esse documento, que é um documento fundamental, porque esse documento ele não impacta apenas a França, ele vai impactar também outros países, outras nações, quer seja, se não naquele momento, ou num momento um pouco depois, 10, 5 anos depois, mas ele vai influenciar a própria humanidade em si, dali para frente. Eu acho que eu já deixei claro que algumas das ideias que vão estar na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, não são ideias originais desse processo histórico. Elas já são debatidas. Em alguns lugares elas já até existiam. Ou elas existiram, pararam de existir por algum advento político e depois voltaram, enfim. Não é algo exclusivo da Revolução Francesa. Mas se tem algo que a Revolução Francesa, enquanto processo histórico, contribuiu para a humanidade, é exatamente o seu caráter mundial. A Revolução Francesa, e é interessante, agora eu me lembrei de um historiador chamado Éric Hobsbawm. O Hobsbawm vai dizer que existiram outras revoluções que, do ponto de vista histórico, foram às vezes tão importantes quanto a própria Revolução Francesa. Só que por exemplo, a própria Revolução Inglesa, né, a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, é um exemplo disso. Só que qual é a diferença da Revolução Inglesa para a Revolução Francesa? É que a Revolução Francesa, ela vai conseguir, ela espalha os seus ideais pelo mundo, quer seja para ser combatido, ou quer seja como algo que vai ser instituído a partir dali, um referencial para aquela nação. Ela vai influenciar, por exemplo, as independências na América Latina espanhola, por exemplo, né? Então, a Revolução Francesa, de certa forma, ela tem um caráter universal, né? Universal. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também vai repercutir em outras nações e, ao mesmo tempo, futuramente vai inspirar leis, né? Leis que vão fazer parte de constituições, né? E era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho melhor. Como eu já disse, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estou aqui com a minha colinha, ela foi publicada em 26 de agosto, né, de 1789, e aí ela tem um texto introdutório, né, que ela fala lá sobre o que acontece diante da Assembleia Nacional Constituinte, né, e ela foi composta por 17 artigos. Esses 17 artigos, eu selecionei 2 para trabalhar um pouquinho melhor com eles aqui com vocês. Eu vou começar pelo artigo 1, que é fundamental, que é: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Gente, por que vem logo o artigo 1º, né, emblemático, né? Você inicia com um artigo que diz: os homens nascem e são livres, iguais em direitos. Por que isso está sendo pregado na Revolução Francesa? Simples, porque se vocês lembrarem lá do conteúdo sobre Idade Medieval, ou no período anterior, né, à Revolução Francesa, a sociedade era dividida em 3 estados. Né? 3 estados. O primeiro estado era o do clero, o segundo estado da nobreza e o terceiro estado daqueles que trabalhavam, né? Oratórios, belatórios, laboratórios. Bom, e cada estado tinha privilégios sociais e privilégios políticos. Por exemplo, nas assembleias, o terceiro estado era maior do ponto de vista quantitativo, ou seja,
havia mais pessoas que pertenciam ao terceiro estado do que ao primeiro e segundo estado. No entanto, quando acontecia uma assembleia em que tinha que ser realizada alguma votação, todos os estados só tinham apenas um voto. E vocês imaginem o seguinte: eu tinha 300 pessoas no primeiro estado, 300 pessoas no segundo estado e 600 no terceiro. Só que não interessava, você podia ter 600, 700, porque o terceiro estado só dava um voto. E normalmente, para a manutenção dos privilégios, o primeiro estado e o segundo estado votavam de forma igual, na mesma direção. E o terceiro estado, obviamente, votava de acordo com seus interesses. Isso também era importante, gente, porque a lei ela era diferente. Se eu fosse do clero ou um nobre e cometesse um crime, eu seria julgado de uma forma diferente de alguém do terceiro estado. Normalmente, a pena seria muito mais branda para mim, se é que iria existir algum tipo de pena. Então repare que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela é fundamental nos dias atuais, por exemplo, porque a princípio não interessa se você é rico ou se você é pobre. Teoricamente, todos nós merecemos o mesmo tipo de justiça. Todos nós somos iguais. Não existe pena diferente para um rico que rouba do que para um pobre. Infelizmente, existem as questões dos recursos de defesa dentro da justiça. E aí é uma outra questão. Mas somos iguais diante da justiça. Por isso que também um dos símbolos da justiça é exatamente ela vendada, porque teoricamente ela não enxerga de qual extrato social você vem. Teoricamente, na prática a gente sabe que é diferente. O outro artigo que eu trouxe também é fundamental e está relacionado à justiça. É o artigo 9. E ele diz o seguinte: todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. E, se julgarem indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Ou seja, basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: todos nós somos inocentes. Cabe ao Estado, cabe a alguém que está me acusando, provar que eu sou culpado. Eu não tenho que necessariamente provar que eu sou inocente. Você que tem que provar que eu sou culpado. Isso é fundamental. Porque muitas das vezes, se eu chego... Imagina, a gente vê isso hoje em dia na nossa sociedade. Pessoas que são linchadas em redes sociais, ou às vezes pela própria mídia, pela própria imprensa, e que parece que essa pessoa que tem que provar que ela é inocente. E não. São aqueles que acusam que tem que provar que aquela pessoa é culpada. Isso se chama, por exemplo, de presunção da inocência. E faz parte da nossa Constituição. Ou seja, repara o quanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela foi fundamental não só apenas para a Revolução Francesa, mas para as outras nações que não a França naquela época e posterior. Ou seja, a Declaração, os Direitos do Homem, esse documento que é tão importante, que faz parte do rol de documentos que vão fundamentar os direitos humanos, a justiça, ser enxergado como igual, ter acesso a uma justiça justa, faz parte. E é importante e fundamental para todos nós termos esses direitos assegurados. Infelizmente, hoje, lá naquela época, do ponto de vista jurídico, havia algo que impedia, que julgava as pessoas de forma diferente. Você é do clero, é de uma forma. Você é da nobreza, é de outra. Hoje, não é mais esse o problema. O problema é que os ricos, normalmente, têm acesso a mais recursos para poderem se defender, que muitas das vezes os pobres não têm. Mesmo que, na nossa Constituição, ela dê acesso ao defensor público gratuito, né? Mas aí tem os mecanismos muitas das vezes são uma burocracia de um difícil acesso maior e ao mesmo tempo nem sempre funciona da forma como deveria. Bom, galera, eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse documento.
sobre esses 17 artigos. Leiam eles, é um documento muito pequeno, 2 páginas de PDF, vocês encontram aí na internet. E é importante para a gente poder entender não só a própria Revolução Francesa, mas a gente entender os direitos humanos e a gente entender um pouco do que nós somos hoje, e do que é correto e do que não é correto. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, fiquem em paz.